O nosso objetivo em analisar a evolução das ideias políticas é entender o mundo de agora. E esse processo vai nos ajudar a entender como a gente está pensando e por que isso não é por acaso. A gente pensa como a gente pensa de forma quase involuntária pela perspectiva que nos foi apresentada acerca do mundo e da história. Logo, o nosso objetivo é reanalisar a evolução das ideias que originaram atos e pensamentos políticos ao longo dos séculos, para que assim, compreendendo como a gente pensa, a gente possa fazer uma escolha real e voluntária sobre como a gente quer encarar a vida e toda forma de ordem no mundo. Vamos primeiro estabelecer uma reflexão acerca do todo que vai nos servir de base para entender o que virá. Primeiro, estabelecer um governo é um ensaio da criação do mundo. Do imenso conjunto dos desejos humanos conflitantes, surge uma tentativa de ordem que vai basicamente tentar dirigir uma vida que está sempre sob pressão de forças destrutivas, de dentro e de fora. E essa ordem vai tentar se manter por meio da ameaça e da violência contra o violador interno e o agressor externo. Mas a violência é o último recurso para criar e manter a ordem política, não é a sua razão de existir. A razão de existir da ordem política é criar um abrigo onde o homem possa dar algum significado à sua vida. O Feiglin vai chamar essa tentativa de ordem de cosmion, porque a gente tenta reproduzir a ordem do cosmos. E desde que a história passou a ser registrada, dá para identificar que nós tentamos racionalizar isso que dá ordem ao mundo. E a gente chama isso de ideias políticas. Elas podem variar, mas a estrutura geral é a mesma. A gente não pode ver o cosmion desde um ponto de vista utilitário, porque o centro dele é o desejo de criar um mundo de significado a partir das emoções, apetites e desejos humanos, como o desejo de procriar e de sobreviver a uma vida fragmentária, solitária. E normalmente a gente vai fazer isso através de uma projeção de emoção e heroísmo na vida, provavelmente através de um grupo nacional mais abrangente. Esse desejo dissipa as dúvidas das realizações da vida individual e dá um significado extra quando as entrelaça na textura das realizações coletivas. Mas sempre houve homens que acreditaram que nenhuma estrutura terrena pode ser construída e que todas as tentativas de criar um cosmion são fúteis e que o teste da vida é só uma preparação para uma vida de significado além da existência terrena. Na vida pessoal, essa crença leva a ideias de pobreza, celibato, silêncio, oração. E essa atitude monástica considera um equívoco a tentativa de associação política. E o reflexo dessa atitude foi importante nas criações políticas. Os beneditinos e os franciscanos dos séculos XII e XIII influenciaram decisivamente o pensamento político ocidental até os dias de hoje. E essa tensão entre forças políticas e apolíticas revelam que a criação da ordem política é uma tentativa de superar a incompletude essencial e a relatividade da vida humana, criando uma imagem de completude e absolutez divina. Um ponto importante de qualquer sistema de ideias políticas é a especulação que ela devota à solução do problema, ao conflito entre o caráter finito do cosmion e a totalidade que ele almeja. A tentativa atual, por exemplo, de substituir o cosmion pelo próprio cosmos, deificando uma nação, raça ou ideia, é uma tentativa totalitária de criar um cosmos absoluto a partir de forças finitas do desejo e da vontade do homem, e que podem ser chamados mágicos. A ideia política só é, em certa medida, descritiva de certa realidade, sendo formativa a sua principal função e não cognitiva. Como disse o Schelling, não é a nação que produz o mito, mas o mito que produz a nação. E esses símbolos linguísticos, quando dão nome a um governante e a um povo, eles nos chamam a existir, nos chamam à existência. Esse poder de evocar da linguagem, essa relação mágica entre o nome e o objeto a que ele se refere, torna possível transformar essa coisa sem forma das forças humanas numa unidade ordenada. O objeto mais convenientemente utilizado como símbolo
símbolo dessa unidade é o próprio homem. E ao longo da história, a função mágica da realeza foi criar a ordem política, simbolizando-a pela unidade da personalidade humana. O Hobbes dizia que é o ato pelo qual um grupo amorfo se transforma numa individualidade. Ele utilizou materiais como que consta em 1 de Samuel 8, onde Israel pede a Deus um rei como todas as outras nações. O principal propósito de uma ideia política é chamar uma ordem política à existência. Feito isso, o Cosmion já é uma força social e política na história. A gente começa uma série de tentativas descritivas tentando descrever a unidade mágica como real. E todas elas foram importantes. Geist, volonté générale, vontade objetiva, paternalistas, behavioristas, alma coletiva, mas todas inevitavelmente fracassaram, porque simplesmente tentaram descrever uma ordem mágica por meio de outros conceitos também mágicos. Mas há momentos em que a magia perde o encanto e o governo fica transparente, e é quando o observador não vê nada senão o interesse e cobiça pelo poder. Esse desencanto cria um espírito de revolta. Então vamos recapitular primeiro. As ideias políticas dão uma ordem de linguagem racional à função de abrigo do cosmopolítico, e a função dos símbolos da linguagem é mais evocativa que descritiva. Quando prejudicado pela pressão de análises desencantadoras, o poder evocativo pode ser encoberto por uma ideologia. Ideologias são sonhos utópicos. Ocorrem porque sempre existem homens que desejam superar a imperfeição do cosmion pela invenção de uma ordem de valor intrínseco que resolveria a luta das forças evocativas. E sonhos desse tipo sempre supõem que algum elemento essencial da natureza humana pode ser eliminado da ordem social. No fim, alguns homens vão acabar por nutrir a teoria de abolir a ordem política e viver em uma sociedade anárquica. Então, como se vê, as ideias vão desde a evocação até a abolição do cosmio. A ordem política pode tentar ser erradicada, mas ela não pode ser ignorada, porque é preciso levar em conta a experiência da vida e da morte, da angústia da existência e do desejo de criar uma analogia cósmica a partir de uma existência perecível. Então, a própria análise política tem que partir do pressuposto da sua relatividade e incapacidade de realizar o que ela mesma pretende fazer, que é propiciar um abrigo absoluto de significado. Historiar as ideias políticas não pode se resumir a um catálogo de ideias evocativas. Porém, longos períodos históricos estão encobertos pelos mesmos tipos básicos de evocação. A história vai mostrar, portanto, o crescimento gradual da teoria a partir de uma situação evocativa e terá que conduzir aos limites alcançados dentro de uma situação desse tipo e mostrar a dissolução do pensamento teórico sob a pressão de novas evocações. Então não se trata de um catálogo de ordem cronológica, mas de um corpo cumulativo cada vez mais sistematizado de conhecimento dos temas políticos. Portanto, a história das ideias políticas tem que, de alguma forma, rastrear desde o seu início os elementos que desempenham um papel importante nas fases posteriores. Então são essas as bases, pessoal, que vão guiar os nossos estudos daqui para frente, nesse percurso que a gente vai trilhar da história das ideias políticas juntos.